Raul Lobato aqui falando, e hoje a gente escolheu um tema que é um pouquinho complicado para a gente tratar, mas que é extremamente essencial, extremamente necessário. Então imagina só, de cara eu já vou deixar aí essa figurinha para vocês. Essa figura eu coloco ela nas minhas palestras e é aquela figura do para vocês terem ideia, é a figura que mais causa admiração, que mais causa espanto, na verdade, das pessoas. Ela está mostrando que a nossa legislação simplesmente permite que pequenos fragmentos de inseto, pequenos fragmentos de roedor ou de outros tipos de animais sejam encontrados dentro do alimento que nós comemos. Recentemente, um grande número de molhos de tomate foi tirado do mercado e esse número de extratos de tomate foi tirado simplesmente porque continham um número muito maior de fragmentos de inseto do que o permitido pela lei. Agora você imagina que uma pessoa que ela tenha uma pequena reação alérgica quando é picada, por exemplo, por um inseto. Se essa pessoa foi picada por um inseto, na verdade, se esse inseto passar perto da pessoa, esfregando um pouquinho, já causa uma reação alérgica, porque a pele ela é um órgão que é muito grande, muito extenso, e na verdade a pele é um órgão. Para quem não sabia, fica aí a informação, fica a dica. E ela reage a um processo que é chamado de processo histamínico, e a pessoa que foi picada por um inseto desenvolve aquela inflamação, aquele local fica vermelho, às vezes tem febre e outro tipo de problema. Imagina se a pessoa comer um inseto, imagina se a pessoa comer umas perninhas de inseto, por exemplo. É permitido que no molho de tomate tenham tantos fragmentos de perninha de mosquito, ou então na farinha, nos farináceos. Imagine, pessoal, que uma moenda de um farináceo, ela é uma coisa que ainda no país muito arcaica. É uma das coisas que mais urgentemente deveria ser mudada, porque aqui o consumo de farináceos é muito grande. Então imagina que quando a farinha apresenta muitos fragmentos de roedor, muitos fragmentos de inseto, roedor que a gente diz é rato mesmo. Isso aqui eu vou ter que falar hoje como deve se falar, que é para a pessoa ter noção do que isso pode causar na saúde, na sua própria saúde. Então é pelo de rato, pelo de barata, asinha de mosquito, perninha de muriçoca, tudo tá lá junto, perna de mosca, tudo. Quando a pessoa vai comer e acontece desse tipo de produto ter muito fragmento visível, ou seja, o que o dono da fábrica de farinha faz quando o fragmento muito visível se pode ver quando se pega um punhado de farinha, por exemplo, e se olha ali muito fragmento de inseto, que na certa não passaria na inspeção da vigilância sanitária. O que ele faz? Joga fora, descarta. Dá para porco? Dá para boi? Não, pessoal, ele moe de novo. Então, no lugar de aparecer a perninha do mosquito, ela fragmenta de novo e aí a pessoa não consegue ver a olho nu, porque a legislação simplesmente acusa isso a olho nu. A inspeção é a olho nu, não é em microscópio, não é em nenhum outro medida. Então, imagine você que uma pessoa tem uma certa reação alérgica quando um mosquito pegou no pescoço, desenvolveu aquela inflamação. Agora você imagina se você comer. Como é a reação alérgica? Não sabe? Eu explico. Na verdade, a fisioterapia digestória, um dos módulos que a gente faz no curso é justamente esse. A gente explica que no nosso estômago tem uma bomba chamada bomba oxíntica. Essa bomba oxíntica vai produzir o ácido clorídrico no nosso estômago. E um dos mecanismos, ou seja, uma das fechaduras uma das chaves que abre a fechadura da bomba oxíntica é justamente o processo histamínico. Só que o processo histamínico, diferentemente das outras chaves que abrem a bomba oxíntica, vamos dizer, você imagine na sua casa que você todos os dias utiliza uma das abas da porta. Vamos dizer, sua casa tem uma porta de folha dupla na frente. Todos os dias você abre uma das folhas, porque você não precisa utilizar as duas folhas da porta para abrir a porta. Então você chega, destrava a sua porta, a porta abre, você fecha, aí você passa, fecha de novo, e assim você fica no dia a dia, entendeu? Mas quando você vai dar uma festa, você abre as duas folhas da porta. Às vezes, se a porta tiver mais um pedaço para abrir, abre mais ainda, ou destrava o blindex todo mundo entra na sua casa, que é porque aquele fluxo é maior de gente. E por que eu estou fazendo essa analogia?
Simplesmente, pessoal, porque quando a bomba oxíntica ela vem e é aberta por uma chave, que é a chave do processo alérgico do corpo da pessoa, ou seja, a pessoa ela tem uma intolerânciazinha a um mosquito. Quando ela comeu aquele mosquito, aquele corpo vai produzir muito mais ácido clorídrico, na verdade cerca de 3 vezes a mais. Ou seja, no processo alérgico, a chave que abre aquela fechadura da bomba oxíntica abre todas as portas. E aí a pessoa fica com aquela queimação no estômago. Por que, Raul? Por que a pessoa fica com aquela queimação no estômago? Então explica direito esse negócio aí. Quer dizer, a pessoa comeu sem querer uma farinha e nessa farinha comeu um fragmento de inseto ou comeu um fragmento de rato e aí ela vai desenvolver uma acidez no estômago por causa daquilo. Exatamente isso que eu estou falando. Exatamente isso que a gente está falando para vocês. Por que a pessoa vai produzir mais ácido clorídrico? Porque ela precisa digerir aquilo. O corpo entende que aquilo é um agressor e ele tem que destruir aquele agressor. Simplesmente isso. A fisiologia básica é essa. Então, quando a pessoa come esse tipo de problema, de farináceo, esse tipo de pelo, de fragmento, o que vai acontecer? Aumenta a acidez no estômago. E a pessoa tem aquela azia, às vezes tem aquele refluxo e não sabe por que é. E não imagina que possa ser, por exemplo, por causa de um problema desses. E aí você desenvolve uma dor nas costas por causa daquele problema no estômago, porque o estômago está todo amarrado na frente, está amarrado por dentro, né? Por dentro do seu corpo inteiro. Está amarrado inclusive no fígado, a pessoa fica com aquela postura travada para frente e continua. Vai no médico, o médico passa, sei lá, um prazol da vida para diminuir a acidez, até que resolve por um tempo, mas isso aí também já prejudica mais ainda, porque a pessoa tem um processo de digestão dificultado, porque ela vai diminuir a produção de ácido clorídrico, o pH do estômago vai ficar muito baixo, ela não vai digerir a comida direito, já começa a produzir gases, começa a produzir outras reações, porque não quis ir na fonte do problema. Então, o que a fisioterapia digestória simplesmente se propõe é isso, ir na origem do problema. E nesse caso, a origem simples desse problema é a exclusão de um certo grupo de alimentos. Infelizmente, aqui no Brasil a gente tem que se adequar. A pessoa, nesse caso, vai ter que fazer o próprio molho de tomate ou comprar um molho de tomate orgânico, que conheça-se a procedência. E agora você imagine aí... E se isso já é difícil de se ver no molho de tomate, é um pouquinho difícil às vezes de se ver na moída da farinha, porque o cara passou de novo a farinha no moedor, então você não tem a garantia da origem da farinha. E legalmente, pessoal, é permitido isso no país. Olha só o que a gente está dizendo, é legalmente permitido no país isso. E daí é onde o governo pode começar a interferir, deve começar a interferir para mudar esse tipo de legislação. A meu ver, é uma legislação que está tirando os brasileiros do mercado de trabalho. Isso é seríssimo, porque pessoas que têm esse problema de digestão crônica vão desenvolver dores mais na frente. Isso a gente mostra claramente no processo da fisioterapia digestória. E quando a pessoa vai desenvolver esse tipo de dor crônica, ela é uma dor incapacitante e a pessoa começa a pedir atestado médico, começa a prejudicar o próprio país, prejudicar a família e a si, por causa de uma bobagem que poderia ser resolvida com uma atitude simples, que muitas vezes é governamental. Mas enquanto a atitude governamental ainda não vem, a gente fica cuidando da gente mesmo. Então, se isso aí é difícil de ver, pessoal, no molho de tomate, imagina no café, num cafezinho que é pretinho, que já vem ali moído. Então, uma outra atitude simples, para quem gosta muito disso, é comprar o próprio café em grãos. Ele já vem torrado, é um processo de torra. Comprem sempre a torra média, porque aquele café que é muito torrado, ele também é prejudicial para a saúde. Isso aí a gente vai falar num outro vídeo. Fiquem ligados aí no canal, a gente vai ficar postando esses conteúdos. Então, isso aí é inclusive muito cancerígeno, né? Essa torra muito grande do café. Então, uma forma de se evitar isso é moer o café na própria casa, entendeu? Procurar alimentos o menos moídos possíveis. Os farináceos, todos eles vêm com esse tipo de problema, né? Os sucos de uva, imagine que o suco de uva ele tem que ser pisado. Se você não conhecer a indústria, não conhecer a fábrica,
o suco de uva ele é pisado, e quando ele é pisado ali entra algum tipo de contaminante. Então, para a gente evitar esse tipo de coisa, a gente tem que sempre ficar ligado primeiro na procedência dos produtos, tá certo? Então eu espero aí que tenha ajudado. Fica aí mais uma vez essa dica valiosíssima. Eu espero que vocês aproveitem muito, se liguem no canal, curtam, comentem e podem pedir dúvidas também, tá certo? Se a gente puder esclarecer, vai ser o maior prazer esclarecer isso para vocês. A gente se vê logo em breve.